vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo Graça e paz, igreja. crianças Vamos ficar de pé sendo lançadas e vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus, aquele que reina, aquele que vive, aquele que criou tudo o que há na terra e nos criou também. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim, ó: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios. Eu creio que tem gente aqui hoje que passou sacrifício para estar aqui. Está chovendo? E às vezes a gente passa sacrifício na nossa vida. E a Bíblia diz aqui que o louvor é sacrifício. Então que a gente esteja, o Bruno vai estar subindo, que a gente esteja fazendo esse sacrifício e louvar a Deus com os nossos lábios. Que a Bíblia diz que é o fruto dos nossos lábios. Amém? E o Bruninho vai estar... Tava desligado, eu acho. Tudo bem? Graça e paz, igreja do avivamento. Levante sua mão direita assim para cima e diga: Jesus, me toma hoje pela minha mão, guerreia por mim. Eu sei que em ti sou mais que vencedor. Quem crê e recebe, se expresse na presença daquele que é digno. Oh, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Essa é a igreja do avivamento que anda no poder de Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: seja muito bem-vindo aqui nesta noite. Dê um abraço nessa pessoa, na que está do outro lado, na que está atrás de você, na que está na sua frente. Vamos celebrar o amor de Cristo, a unidade que temos uns com os outros nesse lugar. Poderoso Deus. Amém, queridos? Você que já abraçou todos que estão à sua volta, feche seus olhos agora. Vamos atrair os olhos de Deus para esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, queremos engrandecer o teu santo nome aqui. Queremos declarar que tu és santo, santo, digno. Queremos declarar que em ti somos um povo liberto, Senhor. Vem sobre o teu povo nessa noite que se chama pelo teu nome. Guerreia as nossas guerras, Deus. Nos traz o teu braço forte nessa noite. Destrói todas as barreiras. Tudo aquilo que é contrário à tua vontade, Senhor, que seja aniquilado de nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje, nesta noite, clamamos para que o teu Santo Espírito entre neste lugar, que esta igreja seja inundada pela tua glória, pois queremos hoje exaltar e receber um Deus poderoso, que conquista as batalhas por seu povo. Oh, levantamos o nome do nosso general, daquele que vem, daquele que vence, daquele que luta em favor de seu povo. Então hoje queremos celebrar o teu triunfo, o teu poder, a tua majestade, porque o Senhor é rei sobre todos nós. Manifesta os teus sinais, para que o teu povo seja livre em ti. Oh! Ao que está sentado, queremos elevar o teu santo nome, Deus, no trono. Oh! E ao Cordeiro, ao seu Filho Jesus, e ao Cordeiro. Se você pode, igreja, levante a sua voz e adore ao Senhor com ela. Seja o louvor, oh, seja a honra, declare. Seja a honra, sim. Seja a glória, declare ao seu Deus. Seja a glória, oh, seja o domínio, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos
séculos dos séculos. Seja a honra, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja a glória. Oh, seja o domínio, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante a sua voz, igreja. Séculos dos séculos. Levante a sua voz e declare: poderoso, poderoso é esse Deus. Poderoso Deus. Oh, aleluia. Poderoso Senhor. Poderoso Deus. Sim, sim. Poderoso é o Senhor. Poderoso Deus. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Diga: poderoso Deus a Ele. Poderoso Deus. Te recebemos aqui, oh Pai da eternidade. Maravilhoso Deus. Oh, o seu domínio se estenderá, não terá fim sobre toda a terra. Poderoso Deus. Oh, minha alma tem sede, anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Declare isso ao que está sentado, ao que está sentado. Oh, enxergue o trono dele pela fé. No trono. Oh, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja o louvor, seja o louvor. Seja a honra, Senhor, seja a honra. A tua igreja declara: seja a glória a ti, Senhor. Seja a glória, seja o domínio, declara Ele. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh! Pelos séculos dos séculos. Levante a sua voz, declare: poderoso Deus, poderoso Deus, mais abundante aqui, poderoso Deus. A tua presença desce sobre nós, desce sobre nós, poderoso Deus. Declare Ele: minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Isso, poderoso Deus, poderoso Deus. Com a sua voz, atraia os olhos do teu Deus para você. Poderoso Deus. Sinta a presença dele em meio aos louvores, adore Ele. Poderoso Deus. Diga a Ele: minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia. Agora a igreja do avivamento, levante a sua voz assim, ó, com todo o seu fôlego, diga para Ele: poderoso Deus. Oh, a igreja do Senhor o adora aqui. Poderoso Deus. Oh, recebe, Senhor, recebe, Senhor. Poderoso Deus. Somente os sedentos de alma por Ele se expressem na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, queremos te adorar.
Vamos em glória contigo, se expresse na presença do Senhor. Deixa aquela aleluia. Poderoso. Diga comigo, poderoso. Poderoso. Vitorioso. É o meu Deus. Aleluia. Todos os dias queremos declarar isso, que o Senhor é poderoso, que há um nome de poder sobre essa cidade. Sim, Senhor. Jesus. Declare o nome dele. Jesus. Grande exaltado. Grande exaltado. Acima de todos. Declare. Acima de todos. Oh, atrai aos olhos dele pela fé. Jesus. Diga o nome dele. Oh, Jesus. Grande, grande exaltado. Grande exaltado. Acima de tudo. Acima de tudo. Mais uma vez declare isso. Diga o nome poderoso dele. Diga Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Grande, grande exaltado. Grande exaltado. Acima de todos. Declare isso porque ele é Deus. Acima de todos. Esse é o Jesus que está nesse lugar. O Jesus que você se serve. Diga o nome dele, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Grande exaltado. Grande exaltado. Acima de todo, Senhor. Acima de todos. Tu és Senhor. Oh, declare, pois tomaste o teu poder, Senhor. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar em Araranguá e nas nações da terra. E os filhos dos homens se submetem a ti. Aqui, Senhor, aqui neste lugar. Principados e potestades obedecem ao Senhor. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade. Tu és o Senhor. Diga, pois triunfaste em justiça, Deus. Pois triunfaste em justiça nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Declare, pois tomaste o teu poder, Senhor. Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar em Araranguá e nas nações da terra. E os filhos dos homens se submetem a ti. Aqui nesta nação. Aqui nesta nação. Declare. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade sobre as nações. Pois triunfaste em justiça, Deus. Pois triunfaste em justiça nos céus e na terra. Diga a ele, eu te adoro. Eu te adoro, meu Senhor. Diga. Eu te adoro.
A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos liberta, que guerreia e que vence. Oh, diga Jesus o nome dele. Jesus. Diga isso a um Deus que venceu. Diga isso a um Deus onde principados e potestades reconhecem sua autoridade, onde o inferno treme e teme a Ele. Acima de tudo. Oh, cante isso a um Deus que é poderoso e te salva. Oh, Jesus. diga o nome dele. Oh, 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 Jesus. Grande e exaltado, grande e exaltado, Grande e exaltado. acima de tudo e de todos. Acima de todos. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és acima de todas as coisas. Declara, igreja. Pois tomaste o teu poder Oh, e passaste a reinar. e nas nações da terra, oh, E os filhos dos se homens submetem a se ti. submetem a ti. Aqui neste lugar, Aqui neste lugar. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade. Tu és o Senhor. pois triunfaste em justiça, Deus. Pois triunfaste em justiça. Onde? Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Declare, pois tomaste o teu poder e passaste a reinar em Araranguá. Levante suas duas mãos o mais alto que você puder, diga isso. E os filhos dos homens se submetem a ti. Nesta nação, Aqui nesta nação. Principados e potestades reconhecem a tua autoridade sobre as nações. pois triunfaste em justiça. Pois triunfaste em justiça. Onde? Nos céus e na terra. Diga a Ele, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Ele é digno de ser adorado. Eu te adoro. Ele é digno de ser adorado. Ele venceu. O inferno treme a Ele. Eu te Potestades, principados, hostes espirituais da maldade. Oh, todos estes se prostram diante desse Deus que é poderoso e que triunfou. Se você crê nisso, se expresse na presença dEle. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Diga a Ele, eu te adoro. Eu te adoro. Aleluia, dê um aplauso a Ele que é digno. Oh! Glória a Deus, glória a Deus. Principados e potestades reconhecem esse Deus. Existe uma canção que nós vamos cantar agora, que ela diz assim: Rei sobre todos os reis, é Ele. Senhor sobre todos os anjos,
sobre as nações. Glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações. Glorioso és Tu, glorioso Filho do homem. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga: quem sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Um filho de homem para que me visites. De homem pra que me visite. Adore ao Senhor, adore Ele. Por um pouco menor do que os anjos. De glória e honra, Senhor. E como toda vez me coroado. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu? Um filho de homem, Pai. Filho de homem pra que me visite. Sim, Senhor Jesus. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. A tua glória, Senhor. Tua glória vens me coroado. Hoje dentro em meu coração Eu pergunto, Senhor, eu pergunto o que posso fazer? Senhor, o que posso fazer pra te servir melhor em toda a glória que tu me deste? Eu devolvo a ti, me rendendo aos teus pés. Declare: Rei sobre todos. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos. Senhor sobre todos os anjos. Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso Filho do Declare isso, igreja. Rei sobre todos os reis. Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos. Senhor sobre todos os anjos. Aleluia. Tu reinas, Senhor. Reinas sobre as nações. Glorioso, glorioso. Glorioso Filho do homem. Declare mais uma vez: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Se o Senhor ainda me visita, Filho de homem pra o Senhor que me me livra visite. de todo mal. Sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Sim, Senhor. Quem sou eu? Um filho de homem, Senhor. O filho de homem pra que me visite. Fizeste-me por um pouco, Pai. Fizeste-me por
todos os reis. Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações. Glorioso, glorioso Filho do homem. Diga isso a Ele. Rei sobre todos os reis. Ele é Rei sobre todos. Senhor sobre todos os anjos. Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso Filho do homem. Feche os seus olhos e cante isso assim, ó. Rei sobre todos os reis. Rei sobre todos os reis. Levante a sua voz e diga: Senhor sobre todos os anjos. Senhor sobre todos os anjos. Diga para Ele: Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso. Você está falando isso para Jesus? Levante suas duas mãos o mais alto que você puder e diga isso. Rei sobre todos os reis. Diga: Senhor sobre todos os anjos. Senhor sobre todos os anjos. Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso. Mais uma vez, declare com sua voz: Rei sobre todos os reis. Sobre todos os reis. Senhor sobre todos os anjos. Senhor sobre todos os anjos. Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso Filho do homem. As mulheres do avivamento declarem essa verdade: Rei sobre todos os reis. Rei sobre todos os reis. Cante com seu coração, cante para Ele. Senhor sobre todos. Ele venceu todos e Ele está aqui nessa noite. Reina sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso Filho do homem. Os homens do avivamento declarem essa verdade: Rei sobre todos os reis. Senhor sobre todos. Tu reinas sobre as nações, Senhor. Tu reinas sobre as nações. Glorioso Filho do homem. Glorioso Filho. Homens e mulheres do avivamento, levantem sua voz e falem isso a Ele. Rei sobre todos os reis. Senhor, Senhor sobre todos. Senhor sobre todos os homens. Aleluia. Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Glorioso, 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 glorioso. Rei sobre todos os reis. Senhor, Senhor, sobre todos os reis. Ele é o Deus que vem nesse lugar, derrota todos os inimigos diante de nós. Ele é Deus poderoso, glorioso, glorioso, glorioso Filho do homem. Sim, Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus glorioso. Está nesse lugar, venceu, triunfou. Todos os principados e potestades estão debaixo dos teus pés. E nós te agradecemos,
te engrandecemos por isso. Recebemos esse Deus de poder, Deus de vitória, Deus de triunfo, Deus de majestade que está nesse lugar. E hoje todos os inimigos cairão diante de nós. Este lugar está tomado pela glória de Deus, pela glória de Deus, pela glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eis que o Senhor vem neste lugar e a igreja dele é tomada por sua glória. Aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor. Graça e paz, igreja. Igreja linda, amada, uma igreja preciosa. Diga, eu sou essa igreja. Linda, preciosa, amorosa. Nós somos um povo, queridos, um povo que ama, um povo apaixonado por Jesus, um povo que se importa. Amém? Então eu quero começar assim agradecendo a cada um que fez, que deu o seu melhor, para que a casa, o centro de recuperação, né, que nós estamos começando com as mulheres, que é realmente um pequeno começo, é apenas o começo, já está assim, indo, né, andando de uma maneira muito especial. E eu quero agradecer a todos que colaboraram, que contribuíram com aquilo que tinha em casa, né, que talvez nem era o que estava sobrando, mas Deus colocou no teu coração o desejo de fazer. Então você foi lá e fez. E as coisas vão funcionar e nós vamos ver pessoas sendo recuperadas. E em nome de Jesus, nós vamos estar nas escolas, queridos. Prestem atenção nisso, porque esse chamado é para você. Então, nessa hora, não converse. Quando você está aqui na igreja ouvindo a palavra, fica ligado, fica atento, porque pode ser que essa palavra seja para você. Deus está chamando você para fazer a diferença. Não fica se coçando. Sabe? Porque às vezes a gente fica, ai, ai, ai. Não pode ser para mim. A gente fica se coçando. E nós precisamos de pessoas dentro das escolas falando da palavra, já semeando no coração das crianças a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, para que elas preencham o vazio do coraçãozinho delas, para que elas possam se converter a Jesus e não procurar nas drogas, não procurar em química, preencher o vazio do coraçãozinho delas. E tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. A vida em família é tão horrível a vida em família, que as pessoas vão para esse caminho. O vazio existencial, ele é tão grande, que as pessoas procuram essa solução. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite, se você está aqui pela primeira vez, essa não é a solução. Fugir. Se você tem algum problema na área, se você tem dependência, se você está aprisionado, escravizado, acorrentado por alguma área de dependência na tua vida, por algum vício, Jesus vai te libertar se você quiser. Porque Ele já fez isso na vida de muitas pessoas, então eu creio. Eu creio que Ele pode fazer, e Ele pode fazer se você quiser, se você permitir, para que você possa ter uma vida diferente. E se você que está aqui hoje pela primeira vez, você já está sendo chamado para fazer diferença no reino de Deus. Amém, queridos? Você é chamado para estar aqui para trabalhar, não é para ficar aqui, ouvir a palavra, ir para casa e descansar a semana inteira e ficar tranquilo, mas é para trabalhar. E nós trabalhamos de segunda a segunda, nós trabalhamos o tempo todo, investindo em vidas, falando do amor de Jesus, querendo lá salvar essa humanidade. Nós somos os instrumentos de Deus, é um privilégio que Deus deu para mim e para você, um privilégio que os anjos gostariam de ter, mas Deus nos deu. Para quem você falou de Jesus essa semana? Para quem você falou de Jesus essa semana que passou? Nós somos guerreiros do avivamento. Nós não podemos passar um dia sem falar de Jesus.
Querido, se você não falou de Jesus ontem, anteontem, essa semana, alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Porque você precisa falar daquele que você é apaixonado. E não é no Face não, tá? Porque no Face a gente evangeliza também, a gente usa o Facebook para evangelizar e não jogar para fora os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas o evangelismo é falar de Jesus tete a tete, olho no olho, sabe? Abraçar a pessoa e falar para ela o quanto ela é amada. Você fez isso essa semana que passou? Então, se você não fez, eu desafio você a essa semana fazer todos os dias. Você vai sair de casa de manhã e vai dizer assim, Deus, hoje eu vou falar para pelo menos uma pessoa do teu amor. Eu vou falar. Você vai ter calafrio na coluna, você vai ter enjoo, você vai passar mal, vai acontecer de tudo. Mas quando você falar de Jesus, você vai sentir uma alegria, uma paz, uma leveza, que você vai flutuar pelas ruas dessa cidade. De tão bom que é ser usado pelo Espírito Santo de Deus para falar do amor dele. E se você falou de Jesus essa semana, eu te desafio a aumentar o número de pessoas que você tem falado. Se você falou para 10, você vai falar para 15. E você vai aumentar o número de pessoas para quem você tem falado de Jesus. Mas fale de Jesus, conduza essa pessoa a tomar a decisão, ore com ela, para que ela firme um compromisso, uma aliança com Jesus nessa hora. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Nós vamos ter no dia 7 e 8, o que mesmo? Um congresso. Onde será esse congresso? Em Criciúma. Então eu gostaria que ficasse em pé agora quem já adquiriu a sua pulseira. Pode ficar em pé. Quem já adquiriu a sua pulseira. E eu e o Clóvis já estamos adquirindo a pulseira. A pulseira, queridos, é o ingresso. E aí você está vendo que falta muita gente para adquirir o seu ingresso. Podem sentar. Líderes de macro. Vocês precisam acertar líderes de célula com os líderes de macro hoje à noite. Acerte com o seu líder de célula. Para ele acertar com o líder de macro, eles vão estar acertando com o Cirano e com a Michele. Que a Michele depois, mulheres, vai estar acertando também com o Cirano. Certo, queridos? Falta muita gente para adquirir a sua pulseira. E nós só trouxemos a metade daquilo que nós queremos realmente levar para lá. Então, não deixa passar. Faça isso hoje. Líderes de célula, se aligerem. É com vocês agora. É vocês que estão na célula, é vocês que vão fazer, é vocês que vão fazer acontecer. E eu quero ver você, líder, fazendo acontecer. Então, você não vai nem pensar assim, será que eu vou nesse congresso? Não existe essa possibilidade. É claro que nós vamos nesse congresso. Agora, eu quero saber quem vai a Itajaí. Porque Criciúma fica ali, né? Agora Itajaí, que é bem mais longe, o gasto é maior. Quem vai a Itajaí? Levanta a mão. Itajaí é no dia 6. E nós vamos sair daqui e estamos projetando alugar um micro, alguma coisa assim. Então, você que quer ir a Itajaí, você precisa, hoje à noite, conversar com o Cirano. Porque é ele que está vendo isso, tá, queridos? Certo? Lá em Criciúma, o congresso é dia 7 e 8. Essa pulseirinha que você está adquirindo, ela serve para o dia 7 e para o dia 8. As crianças pagam a partir de 12 anos, certo? A partir de 12 anos vai pagar o ingresso. Até 12 anos não paga. E lá vai ter almoço também a R$8, ok? Amém, queridos? Alguma dúvida? Amém. Queremos ver a igreja toda lá. Eu gostaria de já ter uma resposta grande hoje à noite já. Então, eu quero ver vocês respondendo a esse chamado. Porque se nós respondermos à altura, talvez o ano que vem o congresso possa ser aqui de novo. Se não respondermos, provavelmente vai para mais longe. E nós gostaríamos de manter esse congresso aqui próximo de nós. Hoje à noite, depois do culto... Logo depois do culto, eu preciso fazer uma reunião junto com a Marlene, o pessoal do louvor, o líder do louvor, o líder da dança. Estão ouvindo?
Ministério Infantil, Ministério de Teatro, um responsável pela Cruz Azul, alguém do som, eu acho que o Davi é o responsável, eu gostaria que o Peter estivesse junto nessa reunião. E eu gostaria também, se o Beto, que é de construtor, está aí, também fosse para essa reunião, e o Everaldo, que são as pessoas que trabalham com construção. E os líderes de ministério, os líderes que ministram nos cultos aqui na igreja, sabe? Os ministros da semana, de segunda a sexta, que estivessem nessa reunião também. É uma reunião rápida, porque nós precisamos conversar algumas coisinhas. Amém, queridos? Então, logo que terminar o culto, você não fica aqui conversando. Os 12 de segunda geração vão fazer o que você precisa fazer. E hoje você vai subir correndo, porque nós vamos ter essa reunião rápido lá, porque todo mundo tem compromisso amanhã e todo mundo quer ir embora. Tá? Então, logo que terminar aqui, nós vamos para lá. Amém? Nessa quarta-feira, nós vamos ter uma rede de mulheres aqui na igreja. Vamos estar orando por essa rede, né? Que vai funcionar e vai ser bênção. Mulheres vão se converter aqui nesse lugar. Na outra semana, na outra quarta-feira, nós vamos ter uma reunião com todas as líderes de célula. Todas as líderes, todas. Se você tem algum compromisso, você vai largar naquela quarta-feira. Eu já estou avisando com bastante antecedência para que nós tenhamos essa reunião com todas as líderes de célula. Amém, queridas? Amém, Igreja do Avivamento? Amém. Tem mais uma reunião ainda com o pessoal, com a Juliane, com os irmãos que vão estar se formando na escola de líderes, depois do culto, então, que domingo que vem tem a formatura dos que irão se formar na escola de líderes. Então, reunião com a Juliane, que é a responsável e que vai organizar os últimos detalhes para a formatura. Quem tem de 4 até 12 anos pode estar indo com os professores. E nós aqui vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Quero que você ponha a mão no seu coração e diga assim: Pai, estou na Tua presença, quero ouvir a Tua voz, quero receber a Tua palavra, quero ser transformado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então aqui a palavra, a partir do versículo 22 de Mateus, disse: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Então Jesus, ele veio para a terra com uma grande missão, e por onde ele passava, ele ia realizando as obras que o Senhor Deus tinha destinado para ele realizar. Nessa circunstância aqui, foi trazido para ele um homem endemoniado. Diz a Bíblia que ele era endemoniado, cego e mudo, e ele foi curado, passando o mudo a falar, e o cego, como era cego, passou a ver. Então, meus queridos, existia e existe uma guerra intensa no mundo espiritual. As trevas, elas estão em plena atividade. Não pensem que os endemoniados eram gente daquela época. São gente de hoje também. A tal ponto o diabo opera na terra que usa até religião, até religiosidade para implantar os seus valores. Vocês já ouviram falar que tem lugares que baixa o santo? E a gente sabe pela palavra claramente que não baixa santo nenhum, que é do inferno que procedem aquelas entidades. Mas os discípulos de Jesus são o exército escolhido pelo Senhor para derrotar as trevas. O Senhor, quando veio à terra, Jesus, o Filho do Homem, como diz aqui a palavra, ele veio com esse propósito. Ele veio como a luz do mundo. Que o mundo, ele jazia, ele estava e está em trevas. Quando Jesus veio, então brilhou a grande luz. E quando ele envia os seus discípulos, ele diz para eles: vocês são a luz do mundo, porque o mundo está nas trevas, caminha nas trevas, anda conforme os princípios das trevas. A Bíblia fala aqui que os demônios, queridos, eles tomam pessoas. Versículo 22 diz que trouxeram a Jesus um endemoniado. Toda a multidão, quando viu ele sendo curado, ficou admirada. E veio a primeira pergunta: será que não é este o filho de Davi? Será que não é esse aquele que tem o poder sobre os demônios? E o que é que acontece? O que é que os demônios fazem? Às vezes a gente pensa assim que todas as doenças elas vão ser curadas no hospital. Que bom que tem enfermeiros, que bom que tem médicos, que bom que tem a medicina prospera, aumenta o conhecimento, enfim, que bênção. Mas aqui diz a palavra de Deus que era um demônio que cegava e emudecia aquele homem. Que os demônios eles provocam doenças físicas e provocam também doenças mentais. Pessoas que vivem atormentadas, são atormentadas e aparentemente não tem uma origem, não tem um diagnóstico. Médicos não podem diagnosticar, não sabem de onde vem aquilo, mas eles vivem aquilo. Tem pessoas que são pessoas boas, mas a vida delas é um transtorno geral. Tem pessoas que, quando vão ouvir a palavra de Deus, elas já têm dentro delas uma rejeição. Tem pessoas que se arrepiam quando ouvem o Evangelho, tremem, uma coisa dentro delas se mexe. O que será isso? Tem pessoas que fazem de tudo para que a sua família seja uma família tranquila, uma família que ande bem, ensina coisas boas, mas tudo dá errado. Você sabe o que é isso? São demônios que entraram, que se infiltraram no meio daquela família, na vida de na vida de todos, para perturbar, para arrasar com os projetos daquela casa. Por que é tão difícil deixar vícios? É tão difícil deixar um cigarro? É tão difícil deixar das drogas?
que tem tanto? Por que tem uma guerra tão grande, tão intensa, superior à capacidade, ao poder do ser humano, tão inteligente, tão capaz de fazer coisas extraordinárias, mas não é capaz nem de se libertar de coisinhas, vamos chamar assim, mínimas? Porque há interferência de demônios. Por que pessoas vivem conflito e guerra constante dentro de si mesmos? Porque uma atração irresistível pelo pecado, para determinados pecados. Alguns são atraídos por todos os pecados, apresentam um pecado para ele já está gostando, ele já quer, já tem essa inclinação. Mas tem pessoas que têm inclinação para um ou dois tipos de pecados e não consegue largar. Você sabe por quê? Porque pecado é sujeira. E você sabe do que é que o demônio se alimenta? Ele se alimenta de sujeira. Meus queridos, uma vez o apóstolo Paulo estava ministrando, no capítulo 16 do livro de Atos, a Bíblia diz que ele andava pregando a palavra por todos os lugares, mas chegou num lugar, na cidade de Filipos, capítulo 16 de Atos, versículo 16. Capítulo 16 e versículo 16. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A palavra daquela jovem possessa era uma palavra de elogio, era como que se ela fosse na frente dos apóstolos, abrindo o caminho para que eles passassem, para que as pessoas escutassem aquilo que eles tinham para dizer, que era o caminho da salvação. E isto, diz a Bíblia, se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Vocês podem ler o restante. Aqui a palavra diz que aquela jovem, ela estava junto no ministério, podemos dizer assim, ela estava junto no ministério. Naquela cidade, uma moça possessa de espírito maligno andava junto no ministério dos apóstolos, fazendo junto com eles uma parte do ministério. Tem pessoas que pensam que o diabo, que os demônios, eles não entram em lugares onde tem adoração. Eles estavam indo para o lugar de oração, e aquela mulher acompanhava eles, falando palavras bonitas, palavras corretas, endemoniada. Aqueles homens que tinham lucro com ela, dela, o apóstolo Paulo manda o espírito sair, e no mesmo instante ele sai. Mas deles, aqueles homens arrastaram os apóstolos e levaram eles para serem julgados. Eu pergunto, quem era mais endemoniado ali? A jovem ou os patrões? Era todo mundo endemoniado. E quando chegou a palavra de Deus, que veio a perturbação para a cidade, por causa do evangelho, todos os demônios se rebelaram, mas a igreja foi estabelecida naquele lugar. Porque quando se levantam verdadeiros discípulos, não tem demônio que possa resistir ou subsistir. Amém, queridos? Muitas pessoas são então
iradas. Vocês notam que o religioso endemoniado, quando você prega a palavra de Deus para ele, ele se levanta em ira. O religioso é irado, é iracundo, ele briga. Uma vez nós fomos num lugar, eu e meu cunhado, levamos uma sova. Só não nos mataram porque naquela hora o Espírito Santo tomou um jovem lá e ele pegou um paralelepípedo para jogar na gente. E faz anos que nós profetizamos que ele virá de joelhos caminhando até aqui na igreja. Virá de joelhos não para nos ajoelhar perante nós, mas para se ajoelhar perante o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você crê? Amém. Mas muitas pessoas, elas vivem como que numa nuvem escura, não entendem, quando ouvem, logo esquecem, sentem sono, se distraem. Você leva a palavra, elas estão longe, se logo depois você perguntar, ela não sabe, ela não entendeu nada. Ela concordou com tudo, não entendeu nada, vai embora, o diabo tirou dela a semente que foi plantada. Os demônios, queridos, precisam ser expulsos. Posso ouvir um amém? Amém. Diga, os demônios precisam ser expulsos. Você sabe o que é expulso, querido? Quem joga futebol aí sabe o que é ser expulso. Ser expulso não é ganhar cartão amarelo. Fez uma falta ali, média, leva o cartão amarelo. O diabo, ele vive fazendo falta grave e ele precisa receber logo cartão vermelho. Tem gente que convive com o diabo operando, fazendo e acontecendo na sua vida e nunca dá um cartão vermelho, convive. Deixa ele com cartãozinho amarelo. Tu está só advertido. Adverte o diabo. Mas não manda ele embora. E é tempo de expulsar, de mandar embora. Posso ouvir um amém? Amém. Diga, eu vou mandar embora. Mais alto. Então manda embora, se ele vier fazer qualquer coisa contra ti, manda embora. Tem pessoas, escutem bem, queridos. Tem pessoas que não se firmam nunca na fé, porque vivem abraçadinho com um deles. Deram só cartão amarelo, vieram para a igreja, passam junto com os outros irmãos, mas nunca fazem nada, nunca prosperam, porque o diabo vive pendurado numa perna, ele não consegue andar. É tempo de dar cartão vermelho, querido. É tempo de dar cartão vermelho. O religioso, ele convive com os demônios. Convive com os endemoniados. Quanto tempo aquele homem estava ali, junto, no meio da religiosidade dos fariseus? Quanto tempo? Aqui não diz quanto. Mas ele todo o tempo estava ali no meio deles. Só quando Jesus chegou é que houve então uma expulsão dos demônios. Porque religioso convive com demônio. O religioso, querido, ele critica quem expulsa. Diz aqui a palavra que os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. E o que é que eles argumentam? Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Eles usam argumentos teológicos para dizer que não precisa, para descredibilizar quem está fazendo a obra de expulsar os demônios. Porque eles foram acostumados a conviver com demônios e com endemoniados. E eles precisam justificar a sua inércia, a sua atuação, o jeito como eles vivem. Então usam argumento e continuam vivendo e convivendo com demônios. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos, no nome poderoso do Senhor Jesus, expulsar os demônios.
Eles murmuravam. Muitas pessoas hoje têm pensamentos contrários. Você ouve os religiosos dizendo, não, é um problema mental, não, isso aí é coisa lá de antepassados, porque naquela época se pensava em anjo e demônio, mas hoje a gente sabe que não é bem isso, e por causa desses pensamentos contrários à palavra, vivem e convivem com demônios. Muita gente diz que é encenação. Aquilo ali é para impressionar. Mas nós temos visto o que o Senhor tem feito, a maneira como tem libertado vidas. Amém, queridos? Jesus, a palavra de Deus ensina que ele veio destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Jesus veio destruir as obras do diabo. O que é que o diabo tem feito na tua vida? Jesus, ele veio destruir aquilo que o diabo tem feito na tua vida. A Bíblia ensina que os demônios, eles são expelidos pelo Espírito Santo. Jesus disse ali no versículo 28, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então chegou o Espírito de Deus, os demônios são expelidos pelo poder do Espírito Santo. Jesus também diz, versículo 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Existe um domínio, existe um reino que precisa ser substituído. O reino do inferno precisa ser substituído, precisa arrancar o valente de dentro daquela casa e estabelecer um novo reino, o reino do Senhor. Jesus disse assim, se esses demônios estão sendo expelidos pelo Espírito Santo, é porque é chegado o reino de Deus. Até aquele momento, quem pairava, quem dominava, eram aqueles demônios. Mas daqui para frente, quem domina é o Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Diga, esse reino será substituído pelo reino de Deus. Existe uma resistência, meus queridos, que ela precisa ser superada. É o que Jesus disse assim, vocês precisam, se existe um valente governando uma vida, uma casa, precisa ser amarrado e precisa então aquela casa ser saqueada. Tudo aquilo que pertence ao inferno precisa sair daquela vida. Querido, da tua vida precisa sair tudo o que procede do inferno. Olha para ela e percebe, analisa, te coloca na presença de Deus e vê. A maneira como você vive, as coisas que você pensa, as coisas que você sente, o que você guarda, a maneira como você fala com as outras pessoas, procede de Deus ou precisa ser arrancado e substituído por outro reino, por outros valores que são, então sim, serão os valores do reino de Deus? Jesus disse que em Mateus 16, 18, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque o diabo, ele imprime resistência. Mas a força do reino do Senhor, da igreja viva de Jesus, é maior. Sabe por quê? Por causa daquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. Olha o que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2, a partir do versículo 13. Colossenses 2, 13 diz assim, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga amém. Sabe por que Jesus, ele foi lá na casa do valente? Quando o valente pensou que tinha acabado de obter a sua vitória, quando Jesus subiu na cruz, foi lá que o diabo pensou que tinha superado, tinha vencido o Filho do Homem. Foi justamente lá o lugar da sua grande derrota, porque foi lá que Jesus entrou na casa do valente, despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo. Lá na cruz é o lugar do triunfo. O lugar, queridos, a cruz, ela tem aparência de derrota. Porque o Senhor, ele foi arrastado até a cruz. A aparência da cruz, do crucificado, é que tudo aquilo que ele veio fazer havia acabado, acabou. Todo o projeto cessou porque morreu uma morte tão terrível, tão horrível, que foi morte de cruz. Não foi morte natural, ele foi arrastado, humilhado, dependurado na cruz, apresentado diante dos seus inimigos como o derrotado, o amaldiçoado. Porém, a palavra de Deus diz que foi lá o lugar do triunfo. Sabe, queridos, quando o diabo pensou que ele tinha obtido a sua grande vitória e conquista, foi lá que ele perdeu tudo aquilo que ele pensava que iria conquistar. Porque foi lá que foi carregado, lá, o meu e o teu pecado. E lá Jesus fez o grande saque, saqueou, amarrou o valente, saqueou dele, tirou tudo aquilo que era contra nós. E lá na cruz foi pendurado, o pagamento foi feito, aquilo que constava contra nós foi pago, não tem mais dívida, foi rasgado. Então, baseado nisso, temos um poder agora sobre Satanás e seus demônios. É baseado nisso que nós podemos fazer a obra do Senhor. Jesus enviou seus 12. Mateus capítulo 10, versículo 8, para mostrar que o discípulo tem autoridade. Jesus enviou seus 12, Mateus 10, 8. Ele disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Então Jesus, quando enviou seus 12 para pregar a palavra, ele deu autoridade para eles expelirem demônios. Também no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, quando Jesus envia os 70 a fazer o ministério, eles voltam, capítulo 10, versículo 17 de Lucas. Então eles voltam, regressaram os 70, cheios de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Mas Jesus deu autoridade, conforme eles iam fazendo o ministério, os demônios se submetiam à palavra dada pelo Senhor, e eles voltam contando com alegria, satisfeito de verem as coisas acontecendo coisas através deles que nem eram dos 12, ou talvez os 12 estivessem junto e outros que estavam junto ali com eles, ministrando e acontecendo e coisas espetaculares. Jesus disse assim: eu já vi isso, eu vi o próprio diabo descendo como um relâmpago, a queda de Satanás por meio do ministério dos discípulos.
Mas Jesus, Ele deu autoridade para todos os discípulos. Ele não deu só para os 12, Ele não deu só para os 70, Ele deu para todos aqueles que creem. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expelirão demônios. No nome de Jesus, os demônios são expelidos. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque não tem nome superior. Não tem nome superior. Assim, se o cabo fala para o soldado alguma coisa, o soldado tem que ouvir, acatar, gostando ou não. Assim, na hierarquia, quanto maior for a hierarquia, maior autoridade, e ninguém pode resistir ao maior. E quem é o maior se chama Jesus. É o nome que está sobre todo o nome. Então, em nome de Jesus, os demônios são expelidos. Jesus disse assim: em meu nome expelirão demônios. Se você tem um guardado aí dentro, nessa noite, em nome de Jesus, sai. Você ouviu bem? Se você guarda algum aí dentro, que você ama ou que você detesta, em nome de Jesus, manda ele embora, porque o Senhor deu autoridade para você mandar ele embora. Dá a ele cartão vermelho, diz para ele ir embora, porque essa noite, queridos, é uma noite para desafiar o inferno. Essa noite não é mais uma noite para conviver com o inferno, como os fariseus que conviveram com o endemoniado tempos e tempos e tempos. É noite, queridos, de mandar todos os demônios embora. Você está ouvindo, está recebendo? É noite de desafiar, é noite de saquear o inferno, é noite para derrotar o valente, é noite para estabelecer Jesus no trono da tua vida. Diga: Jesus, toma teu trono. Diga: Jesus, toma teu trono. Diga: Jesus, toma teu trono. Fique de pé e põe a mão no teu coração e comece a exaltar aquele que precisa tomar o trono da tua vida, para que a tua casa seja limpa, para que saiam todos os demônios que perturbam, todos os demônios que combatem contra a tua santidade, para que eles saiam, para que você seja livre. Enquanto essa canção toca, você adora e chama a presença do Pai. E eu creio que é hora de nos colocarmos todos de joelhos, todos os que podem, fiquem de joelhos e intercedam. E tome na sua mão a autoridade do Senhor Jesus para expelir. Comece a mandar embora. Comece a mandar embora. Me escondo, me encontro. Eu não tenho outras escolhas para fazer, Senhor. Eu não tenho e nem quero nada que possa roubar o trono em meu coração, que é só teu, que é só teu. Toma teu trono, toma teu trono, toma teu trono, Rei.
você percebe que tem alguma coisa que se revolve aí dentro e que resiste à adoração e que resiste à tua ordem para que saia, então você vai falar com autoridade e vai dizer: sai e libera essa coisa que te perturba, que te oprime, que te impede de uma vida de santidade. Larga, solta, ordena para que saia. Enquanto você adora, e diga: toma teu trono, libera para que saiam todos os demônios, para que saiam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito que toma essa vida, que oprime, que perturba, que tenta governar sua mente, seu coração, seu espírito, ordenamos agora em nome de Jesus para que saia. Levante sua voz e dê a sua palavra de ordem. Determine para que ele vá embora, para que saia, para que te libere, para que tu sejas livre para uma verdadeira adoração. Eu não tenho e nem quero nada que possa roubar o trono em meu coração, que é só teu, que é só teu. Pode ficar de pé. Estamos todos aqui conscientes. Estamos todos aqui expostos diante da palavra de Deus. E você sabe que às vezes a coisa mais certa é a gente reconhecer quem a gente é e como a gente vive, para então poder vencer. Embora o que a gente queira muitas vezes é maquiar a nossa vida, mostrar um rosto que nós não temos para os outros enxergarem. E continuarmos com toda a nossa dor, com toda a nossa deficiência, com todo o nosso estrago. Mas no dia em que você, com consciência, reconhecer
O que é que perturba a tua vida? Aquele vai ser o dia da tua vitória, que é hoje. Que é hoje. Você pode talvez pensar assim, é algo meio humilhante. Eu quero dizer para ti que seja humilhante, mas será para a glória de Deus e para a tua libertação. Vocês pensam que guerra é pegar algodãozinho umedecido e passar na pele das pessoas? Muitas vezes é dar tiro, e muitas vezes é pegar o companheiro com a perna, sem um braço, sem uma orelha, pegar ele, carregar nos ombros e conduzir até o lugar da segurança. E existe uma guerra espiritual, existe as trevas em plena atuação. Tem gente aqui querendo ir embora. As trevas já perturbaram a sua mente, que não quer nem ficar aqui. Tem gente que mais precisa e pensa, não, isso aí não é para mim, é justamente para ti. Não se acostume com aquilo que procede das trevas. Não se acostume. Não passe a gostar daquilo que vem do inferno e que mantém você como um coitado, como uma coitada. Quando o Senhor te quer como um nobre, como um vencedor, como um conquistador, como um general do seu exército, e você fica ali encolhido num canto, sem frutos, sem nada para apresentar na presença do Senhor. O diabo quer colocar em nós as suas anestesias, para que fiquemos paralisados. Tem muito crente dormente, adormecido, inutilizado, porque prestou atenção nas mentiras do diabo e gostou. Mas hoje é a noite da tua libertação. Hoje é a noite da tua libertação. E você que quer ser liberto, porque eu vou dizer outra coisa, queridos. O Senhor nos colocou no meio da igreja dele. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque tem guerra, querido, que não se faz sozinho. Tem guerra que precisa de muita ajuda. Precisa de muita gente. Precisa de muito amor. Que precisa de muita autoridade. Que precisa de muita fé. Então, essa guerra é vencida. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Jesus. E é por isso que você está na igreja. Para que todas as portas que foram colocadas talvez na tua vida sejam portas de ferro. Talvez Satanás de tal maneira te enredou que para abrir essa porta tem até segredo, senha, que por mais que queira entrar, se não tiver a senha, não entra. Mas hoje à noite o Senhor tem a senha na mão para derrubar essas portas que estão impedindo as tuas conquistas. Você que quer ser liberto, vem aqui à frente. Diga para o Senhor: toma teu trono. Toma teu trono. Toma teu trono, Rei meu. Toma teu trono. Toma teu trono.
Você vai dizer: chega, Satanás! Chega! Em mim não mais! Em mim não mais! Comigo não mais! Porque em nome de Jesus, tudo que procede do inferno está sendo anulado, quebrado, expulso. Diga: em mim não mais. Pode levantar a sua voz e comece a clamar, porque ninguém pode orar por ti se você mesmo não quiser a oração da tua libertação. Eu quero as portas da igreja lá fechadas, todo mundo aqui dentro, todos aqui dentro e as portas fechadas. Aqui dentro, não para fora, para dentro. Aqui dentro. A porta fechada. Quem está lá fora é para entrar. E vai haver um clamor neste lugar, um clamor de libertação. Um clamor de libertação. O clamor da libertação. Comece a orar. Comece a clamar, levante sua voz. Não espere por alguém. Você mesmo levante sua voz. Levante sua voz. Se precisar se ajoelhar no chão, deitar no chão, clamar, berrar, você vai clamar a sua libertação. Nessa noite, é a noite do trono do Senhor tomar o teu coração. Mas para que esse trono seja estabelecido, é preciso que o valente que sai dentro seja amarrado, e então a tua casa saqueada e estabelecido um novo reino, o reino dos céus. Levante sua voz. Levante sua voz, igreja. Está tão baixinho, levante sua voz e clame. Levante sua voz e clame. Quem fala em línguas, comece a orar em voz alta. Quem possa roubar o trono em meu coração, que é só teu, que é só teu. Levante sua voz bem alto e clame. Levante sua voz bem alto e clame. Toma teu trono, toma teu trono em mim, Senhor. Quem precisa de oração, levanta a mão alto assim ao céu. Eu quero que os 12 vão e orem. Orem a oração de libertação. Levante sua voz. Em mim, toma teu trono, Senhor. Toma teu trono. Todo espírito escondido, todo espírito que de engano, de mentira, de paralisia, sai no nome de Jesus. Todo espírito de paralisia, de engano, de distração, toma teu trono. oh, Kenda na Maraiana. Toma teu trono. Eu não posso desprezar a chance de te abraçar, porque aí em teu abraço que me aqueço, me escondo